que supostamente teriam participado ou articulado o atentado contra a vida do presidente Jair Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. E ele não só está sabendo, como ele está sedento por justiça e decidiu ir até o fim para cobrar aquilo que tentaram fazer contra o presidente Bolsonaro, que para milhões de brasileiros era a última esperança de varrer a corrupção e derrubar a esquerda do poder. Ontem mesmo eu trouxe aqui no canal um vídeo que foi uma verdadeira bomba, respondendo a pergunta que o país inteiro se fazia: quem estava por trás de Adélio Bispo naquele fatídico dia da facada? É impossível não se perguntar como que um homem pobre, sem recursos financeiros, pode ser defendido por 4 dos advogados mais caros e renomados do Brasil. Quem está pagando essa conta judicial milionária? Será que foi quem a denúncia aponta? O próprio ministro Barroso, o mesmo que em tom de deboche disse: nós destruímos o bolsonarismo? A acusação de que um dos juízes integrantes do STF teria sido o mandante do ataque, coordenando os passos de Adélio Bispo, deixou o Brasil em estado de choque. E agora, com Trump no jogo e ciente de cada detalhe, o cenário muda. Trump sabe, e com todas as letras, quais ministros do STF e políticos da esquerda que podem sim estar envolvidos no crime de tentarem tirar a vida de Bolsonaro. Se isso se confirmar, nós estamos diante de um escândalo capaz de abalar as estruturas do Brasil e criar um terremoto político internacional. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, antes de eu falar sobre essas denúncias, que estão sacudindo os bastidores da política internacional, e antes de eu mostrar para vocês a reação de Donald Trump ao ter, segundo as denúncias, provas nas mãos sobre quem seria o responsável pelo atentado que visava matar Jair Bolsonaro, eu quero pedir a tua ajuda. Eu peço encarecidamente que, por favor, deixe o like agora mesmo nesse vídeo, porque se você não deixar o like, a plataforma simplesmente vai enterrar esse vídeo e quase ninguém vai ficar sabendo dessas denúncias. O like é de graça, leva apenas alguns segundos e faz toda a diferença para essa informação rodar pelo Brasil inteiro. Então já clica no like, no joinha, compartilha esse vídeo e se não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui eu falo de política, de religião e de tudo que envolve a sociedade brasileira em geral, tá? E eu quero te dar uma dica rapidinha e muito importante. Se você quer uma maneira honesta de ganhar uma renda extra, saiba que existe um aplicativo aí no teu celular chamado Shopee. Sim, a Shopee. Ela está pagando para você trabalhar com ela sem precisar ter estoque ou mercadorias e sem vender nada para ninguém. Quer saber como começar a ganhar dinheiro hoje mesmo com a Shopee? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho como funciona e te dar todas as dicas. Agora vamos juntos assistir e reagir a esse vídeo, a esse material bombástico, para entender qual foi a postura de Trump ao descobrir, segundo essas denúncias, quem tentou tirar a vida de Bolsonaro. Os créditos desse vídeo vão para o canal Povo Brasileiro em Alerta, tá? É um canal patriota e conservador que vale muito a pena vocês acompanharem, e depois vai lá e confere o conteúdo deles, que é sempre em defesa dos valores e da liberdade do povo brasileiro. Vamos assistir ao vídeo. O que foi vazado é mais grave do que qualquer coisa que você já ouviu falar. Eu venho avisando há anos, mas agora chegou o momento de expor com detalhes aquilo que os inimigos da direita brasileira jamais imaginaram que viria à tona. Não são rumores de bastidores, não são fofocas de corredor. São peças de um quebra-cabeça sombrio, que mostram como a engrenagem foi montada para destruir a base conservadora do Brasil. Hoje, você vai ouvir as primeiras 4 revelações. Cada uma delas, um golpe certeiro contra essa narrativa que tentaram nos empurrar goela abaixo. E se você acha que já viu tudo, espere até a última linha. Isso que você vai ver agora não aparece na TV e nem nos jornais. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo, e você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Revelação 1. Tudo começou numa noite abafada, quando Brasília dormia, mas certos gabinetes ainda estavam acesos. Luiz Antônio Manhattan, um nome que quase ninguém conhece, entrou por uma porta lateral de um prédio que não existe nos mapas públicos. Lá dentro, não estavam políticos comuns, e sim peças-chave do tabuleiro, gente que se apresenta como autoridade moral do país, mas que, segundo meus contatos, carrega nas mãos o sangue da traição. Manhattan carregava uma pasta, grossa, amarelada pelo tempo. Dentro, documentos carimbados e gravações de vozes conhecidas, inconfundíveis, falando sobre algo que mudaria o Brasil para sempre.
Ele sabia que aquilo não poderia ser revelado sem pagar um preço alto. E por isso, ele ficou em silêncio por anos. Mas agora, esse silêncio está ruindo. Revelação 5. Na madrugada seguinte ao atentado, enquanto a imprensa alimentava o país com versões prontas e discursos cuidadosamente moldados, algo muito diferente acontecia longe das câmeras. Um grupo restrito de agentes da Polícia Federal, selecionados a dedo e sem uniforme para não chamar atenção, entrou discretamente em um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Não havia sirenes, não havia carros identificados, apenas passos rápidos e olhares atentos. Segundo a denúncia, eles não estavam ali por acaso. Tinham recebido poucas horas antes informações de uma fonte anônima sobre um endereço que poderia conter peças-chave para entender quem realmente financiava o que havia acontecido. Ao abrir uma das salas, encontraram maletas pretas alinhadas no chão, todas idênticas, fechadas e com cadeado simples. Ao romper os lacres, o que viram deixou claro que aquilo não era um achado qualquer. Montes de dinheiro vivo, empilhados e amarrados com tiras de papel que ostentavam lacres bancários intactos. A contagem inicial, feita de forma rápida e manual, aproximava-se de R$1 milhão. Nenhuma nota registrada no sistema, nenhum documento que explicasse a origem, nenhuma prova de que aquilo tivesse passado por qualquer controle oficial. O detalhe mais inquietante, e que até hoje provoca arrepios em quem conhece a história, foi a ligação direta daquele endereço a um dos advogados de Adélio. Não era um depósito abandonado, nem um espaço improvisado. Era um escritório com móveis de alto padrão, papéis organizados em prateleiras e equipamentos de informática de última geração. O dinheiro estava ali como se aguardasse apenas o momento de ser distribuído. O que aconteceu depois tornou a situação ainda mais nebulosa. Antes que qualquer ordem judicial pudesse ser emitida para formalizar a apreensão, as maletas foram retiradas dali. Ninguém viu para onde foram. Nenhuma câmera de segurança registrou a saída. Nenhum relatório oficial menciona o paradeiro desse dinheiro. Para quem foi? Quem autorizou a remoção? Foram entregues a alguém influente? Ou simplesmente desapareceram no labirinto de transações clandestinas que sustentam certos jogos de poder? A resposta, até hoje, é um muro de silêncio. Um silêncio pesado, mantido não apenas por quem esteve presente naquela madrugada, mas também por quem deveria investigar. E a pergunta que ninguém responde é, se o conteúdo daquelas maletas fosse realmente lícito, por que sumir com ele antes que pudesse ser periciado? Seria medo de exposição? Ou prova de que o atentado foi apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, com raízes políticas e financeiras que jamais poderiam ver a luz do dia? Revelação 6. Se o dinheiro comprou o silêncio, a mídia comprou a narrativa. E essa talvez tenha sido a parte mais eficiente da operação. Escritórios de advocacia, supostamente contratados por partidos políticos para dar suporte jurídico em casos delicados, também teriam conexões diretas com executivos de uma das maiores emissoras de televisão do país. Essa ligação, segundo meus contatos, não era pública nem admitida, mas nos bastidores servia como um canal de influência, capaz de moldar o que chegava às casas de milhões de brasileiros todas as noites. Essa conexão não servia apenas para suavizar a cobertura de determinados fatos. Ela funcionava como um filtro. Certos nomes jamais eram mencionados, certas perguntas jamais eram feitas, certas imagens jamais chegavam ao ar. As decisões editoriais deixavam de ser baseadas no interesse público e passavam a atender ao interesse de quem financiava ou sustentava aquele elo invisível entre o mundo jurídico e o jornalismo. Para entender a dimensão disso, basta lembrar de quantas entrevistas ao vivo você já assistiu, em que o entrevistador parecia contornar cuidadosamente determinados temas, como se houvesse um campo minado de assuntos proibidos. Já se perguntou por que certas perguntas nunca são feitas? Talvez porque as respostas derrubariam não apenas reputações, mas carreiras inteiras e estruturas de poder que levam décadas para se consolidar. E quando o objetivo é proteger aliados e destruir inimigos, a edição de imagem se torna uma arma tão letal quanto qualquer bala. Uma fala pode ser cortada, distorcida ou retirada de contexto para transformar um inocente em vilão ou um culpado em vítima. Isso não é teoria, é técnica. Uma técnica que, usada nas mãos certas, pode alterar o rumo de eleições, destruir movimentos políticos e reescrever a história recente de um país. Há relatos de que determinadas imagens do caso foram efetivamente captadas, mas nunca exibidas. Gravações que poderiam mostrar encontros comprometedores, movimentações de pessoas-chave ou até conexões internacionais. Essas imagens, segundo se comenta, foram arquivadas sob o pretexto de não terem relevância jornalística. Mas, curiosamente, relevância não parecia faltar quando o assunto era expor adversários políticos sem provas conclusivas. O que permanece é a sensação de que, enquanto uma parte da verdade era maquiada para o consumo público, outra era cuidadosamente enterrada nos arquivos confidenciais de quem controla o que você vê e ouve. E essa é talvez a maior arma de todas, a capacidade de decidir não apenas o que será contado, mas também o que jamais será conhecido. Então fica a pergunta que incomoda. Se todas essas conexões entre advocacia, partidos e mídia forem reais, até que ponto o que acreditamos ser informação não passa de um roteiro escrito para manter o poder onde sempre esteve? E se um dia esse roteiro for exposto na íntegra,
Será que descobriremos que muito do que consideramos verdade nunca passou de uma encenação bem produzida? Revelação 7. Entre as figuras que começaram a aparecer nas investigações internas, um nome chamou a atenção: Luiz Roberto Barroso. Não por declarações públicas, entrevistas ou discursos inflamados, mas por algo que até pouco tempo circulava apenas nos corredores mais restritos: conexões empresariais obscuras, com vínculos a contratos bilionários junto ao próprio governo. Esses contratos, segundo fontes internas, não eram meros negócios protocolares, mas engrenagens de um esquema que movimentava cifras colossais, escondidas atrás de licitações limpas e acordos internacionais aparentemente legítimos. A questão que deixou investigadores em alerta foi o rastro documental, que começava a se formar, ainda que de maneira fragmentada. Pequenas pontas soltas, planilhas incompletas, menções cifradas em mensagens e reuniões sigilosas apontavam para algo que, se unificado, poderia configurar um caso de repercussão global. É nesse ponto que a sombra dos Estados Unidos surge no horizonte. Havia, segundo relatos, um temor real nos bastidores: o de que o nome de Barroso pudesse acabar mencionado em um relatório internacional, potencialmente preparado por órgãos de inteligência americanos, e que tal documento servisse de base para a aplicação da Lei Magnitsky, um instrumento letal contra figuras políticas, congelando bens, impondo restrições de viagem e manchando reputações de forma irreversível. O medo de sanções pessoais não é algo abstrato nesse cenário. Basta uma assinatura em Washington para transformar uma carreira política em ruínas, cortar o acesso a contas bancárias, encerrar contratos e colocar um alvo invisível sobre qualquer aliado. Fontes próximas afirmam que esse temor foi combustível para movimentos estratégicos recentes. Houve discretamente uma reorganização de peças no tabuleiro. Aliados foram reforçados, inimigos foram afastados e vozes potencialmente perigosas para a narrativa oficial foram neutralizadas com promessas ou ameaças veladas. Mas o problema de uma blindagem política é que ela nunca é permanente. O que hoje está protegido por alianças e acordos pode amanhã ser exposto por um único vazamento. E nesse caso, um simples documento oficial vindo de fora do Brasil teria o poder de furar qualquer bloqueio interno. A questão que poucos ousam colocar em voz alta é: até que ponto essa blindagem se sustenta se o jogo deixar de ser nacional e se tornar global? E se o gatilho para essa queda não vier de dentro, mas sim de fora, com força e legitimidade internacional, quem será capaz de impedir? Há quem diga que a movimentação em torno de Barroso nos últimos meses não foi apenas jurídica ou política, mas quase de sobrevivência pessoal. E o que mais intriga é que quanto mais se tenta enterrar certos detalhes, mais eles parecem encontrar caminho para ressurgir. Talvez porque, no submundo da política, nada permanece enterrado para sempre. Revelação 8. O rastro do caso levou a um ponto que muitos preferem ignorar: a presença de um advogado que não estava ali por acaso. Um homem com credenciais ligadas à embaixada da Arábia Saudita, cuja função oficial não coincidia com o papel real que desempenhava nos bastidores. Não era um defensor criminal comum, desses que entram e saem de tribunais todos os dias. Ele não estava ali apenas para acompanhar processos ou redigir petições. Quem presenciou sua presença garante: ele estava ali para observar e negociar. Mas negociar o quê? Essa é a pergunta que paira sobre todos que conhecem o caso. A versão oficial é vaga, quase protocolar. Mas em conversas reservadas, o que se diz é que sua missão ia muito além da defesa de qualquer cliente. Sua função parecia ser a de um emissário de interesses externos, enviado para proteger acordos que não podiam ser quebrados, sem causar danos diplomáticos. O simples fato de um representante com ligações diretas à Arábia Saudita estar presente em reuniões relacionadas a um caso de alta tensão política no Brasil já levantaria suspeitas suficientes. Mas, segundo fontes, o enredo é ainda mais profundo. Havia conversas paralelas acontecendo longe das câmeras, onde promessas, pressões e acordos obscuros eram trocados. O que estava na mesa não era apenas o destino de um réu ou a interpretação de uma lei, mas interesses comerciais, contratos estratégicos e até possíveis alianças no campo energético e militar. Se isso for verdade, significa que a trama ultrapassava de longe as fronteiras do Brasil. Estávamos diante de um caso em que política interna e geopolítica se entrelaçavam de forma quase indissociável. Para alguns analistas de inteligência, esse tipo de presença estrangeira num caso sensível é um indicativo claro de que forças externas têm algo a perder, ou a ganhar, com o desfecho. E isso levanta outras perguntas incômodas. Que tipo de acordos poderiam estar em jogo para justificar tal envolvimento? Será que havia promessas de investimentos bilionários, fornecimento de recursos estratégicos ou trocas de favores diplomáticos? E mais importante ainda, quem, dentro do Brasil, tinha poder para negociar em nome de todos, sem que a população sequer soubesse? Há quem diga que certas reuniões aconteceram em locais discretos, sem registro oficial, mas sob vigilância de agentes especializados. Nessas ocasiões, não se falava abertamente em crimes ou conspirações. Falava-se em garantir estabilidade e manter a cooperação internacional. Palavras bonitas para encobrir interesses que dificilmente sobreviveriam à luz do dia. O mais inquietante é que, no fim das contas, tudo isso pode ter ligação direta com episódios que, oficialmente,
Não passam de atentados isolados ou eventos desconexos. Mas para quem conhece as peças, a sensação é de que estamos apenas vendo a superfície de algo muito maior. E quando a camada de silêncio for rompida, talvez percebamos que a política brasileira não é apenas uma disputa interna, mas um jogo de forças globais onde nós, o povo, somos meros espectadores. Revelação 9. Se todas as peças viessem à tona de uma só vez, o efeito seria devastador. Imagine, em questão de horas, nomes antes intocáveis sendo expostos, ministros, parlamentares e empresários caindo um a um, como se uma mão invisível empurrasse cada peça desse tabuleiro de poder. Seria um efeito dominó, capaz de reescrever não apenas a estrutura política do Brasil, mas também de abrir feridas profundas na confiança do povo. Não estamos falando de pequenas denúncias ou boatos de corredor. Estamos falando de documentos, provas, gravações, imagens, elementos concretos que juntos poderiam desmoronar décadas de alianças ocultas. É por isso que, até agora, tudo foi tratado como boato, como teoria, como invenção plantada para desacreditar opositores. Mas os últimos meses mostraram que cada vazamento isolado era, na verdade, uma rachadura calculada nesse muro. Um muro construído com pactos de conveniência, favores políticos e acordos empresariais que se estendem muito além das fronteiras do Congresso. A pergunta que paira é: quem está por trás dessas rachaduras? São inimigos internos tentando tomar o controle, ou aliados que decidiram abandonar o barco antes que ele afunde? O mais curioso é perceber como alguns nomes, até então alheios a qualquer escândalo, começaram a surgir nas conversas de bastidores.